Olá, namastê, sejam bem-vindos. A gente vai fazer uma leitura do artigo que eu tive a alegria de escrever para a Veja São Paulo dessa semana. Na Veja São Paulo, nas últimas páginas, sempre tem uma seção coordenada pela fabulosa Helena Galante, uma pessoa de grande coração, grande inteligência, como o mundo precisa. A Helena Galante cria uma seção chamada A Tal Felicidade. E essa tal felicidade, a gente bem sabe, ela é um pouquinho difícil de alcançar. Tem um segredo de por que ela é difícil de alcançar. Basicamente, a felicidade é algo que você não vai atrás. Você tem que ir atrás de propósito, de significado. E aí a felicidade, quando você percebe, brota em você. Mas essa tal felicidade é uma busca tão constante da humanidade que a Vejinha, muito amorosamente e como um sinal do crescimento de consciência desses nossos tempos, ela criou essa seção no final. Então vamos aqui ler o texto dessa semana que começa de A Tal Felicidade. Tudo bem, todo mundo aí? Esse texto que me foi pedido pela Helena é um texto sobre silêncio. Silêncio é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer, tem um pouco de medo. Será que o silêncio vai fazer eu sentir uma terrível solidão? E solidão a gente sabe que ela é terrível quando você se desconecta completamente de tudo e não forma novas conexões. Esse é o segredo da conexão que os monges me ensinaram. Você precisa se desplugar daquilo que te sugava, daquilo que te perturbava. E aí ficar sozinho é estabelecer novas conexões. Mas aí você se conecta com outros níveis. Se conecta com você, se conecta com a sua verdade. Se conecta com a mente respirando, mais vazia, já não está cheia de entulho. Você se conecta com algo maior e mais divino. Então, a solidão não é para a gente romper as conexões todas e ficar perdido. A solidão é muito dolorida se a gente só rompe conexões. O segredo é você criar novas conexões muito melhores. E aí a solidão é de outro tipo, é de outro nível. E a gente, na solidão, invariavelmente, a gente tem uma conexão com o silêncio. E é disso que a gente vai falar aqui. Então vamos lá. Pegando o texto, deserto do silêncio. Da Veja São Paulo dessa semana. Pronto, aqui está. O deserto do silêncio. Ele morava na grande cidade. Parecia, o único habitante de carne e osso. Era gente. Os outros eram etéreos, translúcidos, ideias e opiniões que passavam e voavam. Além dele, só moravam pensamentos ali. Ia todo dia ao trabalho, caminhando entre conjecturas apressadas e hipóteses aflitas. Tomava o metrô junto com planos altivos e inquietos, que falavam sozinhos sem cessar. Descia da estação e chegava ao edifício, para subir o elevador acompanhado por impressões inseguras, descobertas otimistas, pesares arrependidos e objeções veementes. Só havia povo assim naquela cidade. Nela vivia, e era ela apenas que ele conhecia. Um filme novo assistido, ou um livro lido, traziam a ela novos habitantes. Ele dançava com alguns, argumentava com outros. Os pensamentos bailavam, distraíam, encarceravam, tudo dependia.
Ele rodopiava em discussões fantásticas que nunca teria, declarações de amor que nunca seriam faladas e projetos grandiosos que jamais transformariam nada. Ele vivia lá, na própria cabeça, na grande cidade da mente. Talvez ele tivesse uma vida fora dali, não se sabe, mas era ali que passava a maior parte do seu tempo, entre pensamentos de todo tipo. Dormia mal, se cansava sem saber bem o motivo. Nunca estava só. Pensamentos atravessam paredes e invadiam a sua privacidade e o seu descanso. Traziam companhia, ligados uns aos outros, e quando ele via, os pensamentos haviam adentrado a sua noite e seu dia. Era incessante, era desgastante. Nem era porque esses pensamentos fossem ruins. Havia vários agradáveis e belos, ótimas companhias, inspiradores na conversa e na presença. Havia memórias douradas de verão, de colo de mãe e vó, de tricô e bolo quentinho. Havia delírios de romance, de beijos roubados, de roupas atiradas ao chão e promessas eternas que se dissolviam pela manhã. Havia viagens não feitas, imaginadas e perfeitas para serem executadas um dia. Alguns pensamentos vinham de autores famosos, vestidos de frases impactantes e com cara de epígrafe. Outros eram epifanias, brilhantes e ousadas, sempre novas. Algumas vizinhanças da grande cidade da mente eram perigosas. Ressentimentos moravam ali, raivas e suas gangues, revanches e rancores. Outros bairros guardavam pensamentos de derrota e desespero. Já outras partes eram mais amenas, de esperanças e ideais, de encorajamentos e alegrias. A cidade era gigantesca, ela parecia não ter fim. Foram muitos os anos em que ele viveu ali, sempre acompanhado, levado ali ou acolá por um conceito ou outro. O tempo passava, os meses voavam, e ele continuava as incontáveis interações com os estranhos habitantes da cidade, que eram pensamentos e mais pensamentos. Mas um dia, sentado no banco de uma praça, um raio de sol escapuliu por entre duas nuvens escuras e veio acariciar o seu rosto. Sentiu algo diferente, mas não entendeu. Então, decidido, levantou-se e foi procurar uma ideia. Era raro que isso acontecesse. Era ainda mais raro que ele fosse até o fim. As distrações eram muitas, os pensamentos incontáveis, e a cada esquina algo novo queria sua atenção. Em geral desistia, mas dessa vez seria diferente. Queria aquela ideia, especialmente ela. Exausto e intrigado, ele subiu por ruas íngremes, até um local que nunca havia visitado. Passou pela Vila Filosófica, pelo Parque dos Iluministas, pelas ruas da Filantropia e foi ainda além. Era um gramado bonito e um pouco florido, no alto de um morro. Sobre ele estava sentada uma ideia que ele ainda não conhecia. "Você é a paz?" ele perguntou. "Sou", ela respondeu serena. "Queria muito encontrar você. Como você poderá fazer parte da minha vida?" Solícita e sorridente, a paz começou a falar. Discorreu sobre as razões de Kant, as sugestões de Epicuro, as meditações de Marco Aurélio. Contou tudo sobre as raízes do sofrimento, as descobertas de Buda, a ética e a aceitação. Explicou a compaixão, o perdão, a solidariedade. Falou do sermão da montanha, dos pequenos que se tornam grandes, dos mansos que herdam o céu. Ele ouviu, interessado. Achava lindo e enriquecedor. Ela falava, ele aprendia. Mais pensamentos vinham, convidados por ela, mas ele não desviava a atenção. Queria mesmo era a paz. Depois de um tempo, porém, ele parou. Algo o incomodava. Perguntou: "Paz, com licença. Estou aqui com você, não estou?" Ela interrompeu a aula longa. "Sim, estamos juntos." "E por que não sinto isso, a paz?"
A paz parou, por um momento, sem conseguir responder. Seu rosto parecia paralisado. A boca se abria e palavras não saíam. Enfim, a paz disse: "Você sabe que eu sou a ideia, Paz, certo? Eu sou o pensamento apenas." Ela disse envergonhada. "Você não é a paz?" Ele perguntou confuso. "Sou o seu conceito de paz, aqui na sua mente. Achei que você sabia." "Mas você, que é a ideia de paz, não me faz sentir paz?" Ela baixou os olhos, encabulada. "Claro que não. Como a ideia amar não irá deixar você molhado. Para isso, é preciso ir além." Ele se sentiu devastado, não sabia o que fazer. Ele só conhecia aquilo: a mente, as informações, as ideias. Ele achava que encontraria absolutamente tudo ali, nas suas permutações infinitas. Além? O que existia além? Mergulhou tristonho em si mesmo, os braços sobre o peito, o queixo para baixo. Pensamentos sorrateiros de derrota e angústia começaram a aparecer. Ele parou. "Paz, para onde eu devo ir? Para realmente sentir isso que você significa, paz." Ela pareceu hesitante. Ponderou e disse: "Olha, eu nunca fiz. Eu não conseguiria sair daqui. Mas você não é um pensamento. Você é uma pessoa." Ela tomou fôlego, suspirou e continuou: "Além da cidade, existe o temível deserto do silêncio. Ele costuma enlouquecer quem vive aqui há muito tempo e depois se aventura por lá. Mas depois do silêncio, em algum lugar, há aquilo que você procura: a paz. Não a ideia, nem a sensação, ela mesma, a paz. Mas nem sei como ela seria," disse a paz, ideia, humildemente. Ele agradeceu, levantou-se e saiu a caminhar até os limites da cidade. Alguns pensamentos o acompanharam o tempo todo. O medo uivava em seus ouvidos, trazendo com ele conjecturas trágicas e hipóteses desencorajadoras. A arrogância soprava que ele não precisava, que já tinha o que queria, que era o melhor de todos. Pensamentos de despedida voavam ao seu redor, e julgamentos de si mesmo o reprovavam, bradando sentenças enquanto ele andava. Em direção à saída da grande cidade da mente, ele era acossado e apinhado pelos pensamentos, que pareciam mais do que nunca querer agarrá-lo. Gritavam, urravam. E assim ele chegou à fronteira, o fim da cidade. Ali, em frente, ficava o deserto do silêncio. Não era um silêncio da fala, era o silêncio dos pensamentos, que ali não poderiam entrar. Ele hesitou, cercado de dúvidas, inquietações, possibilidades e tantas outras companhias da cidade. Deu um passo à frente. Estava no deserto. Os pensamentos ainda o chamavam, pediam, negociavam, imploravam, mas algo acontecia, diferente de antes, único. Os seus pés estavam na areia do deserto. Como nunca antes, ele sentia. A atenção, desvinculada dos pensamentos, aguçava a sua capacidade de sentir 1000 vezes. Sentia-se vivo como nunca antes. A areia acariciava seus pés, escorria nos vãos dos dedos. Ele respirava, percebeu, e nunca tinha notado como era bom respirar. A sua atenção estava no agora, no presente. Era plena. A sensação da areia nos pés era indescritível. Era real, como nenhum pensamento poderia ser. O ar entrava em suas narinas e dentro dele, o silêncio do deserto. Deu mais um passo. Começou a caminhar. Quanto mais entrava no deserto, mais poderoso o silêncio se tornava. Sentiu-se só. Onde estavam os seus colegas, seus amigos, os tantos pensamentos bons, interessantes e encorajadores? Onde haviam ficado as ideias que o definiam, que o tornavam interessante, capaz, forte, potente?
Nada deles, nada de pensamento algum. Respirou. Sentiu a areia, o silêncio ocupava todo o espaço. Continuou a andar. Já caminhava longe. De seus pensamentos, da cidade da mente, ele nada mais ouvia. Aquele instante, sagrado e secreto, era mais real do que qualquer coisa que já tivesse vivido. Sentia-se leve, puro e pleno. A areia era a guardiã da trilha. O silêncio era o caminho em si. Ele era parte daquilo, um convidado esperado desde sempre. A atenção plena o guiava em cada passo. Um som suave chamou sua atenção. Andou mais e mais em direção à origem daquele som. Era um oásis. A água brotava suave, na fonte da intuição. O lago cintilava luz. O viajante suspirou. Havia encontrado o oásis que ficava depois do deserto do silêncio, o oásis da alma. Ele encontrava ali propósito e significado, alheios a palavrórios e explicações. Sorriu. E a paz? A paz, ele descobriu, estava nele mesmo, o tempo todo, quando ele, liberto da mente, dentro do próprio silêncio, a quisesse ver. Essa é uma parábola, gente, às vezes para explicar um conceito filosófico profundo, de que a gente vive na cidade dos pensamentos. E a gente precisa atravessar o deserto do silêncio para chegar no contato com a intuição e o contato com a alma. E os pensamentos ficam lá atrás, naquela cidade que a gente vive a vida inteira, na cidade dos pensamentos. A grande cidade da mente. Mas é atravessando o deserto do silêncio, tendo coragem de entrar no deserto do silêncio, que não é falta de fala, é o silêncio dos seus pensamentos, que você chega num oásis inexplicável, mas é ali que tem aquele lago de luz, é ali que tem a água que te refresca, ali que tem propósito e significado, além de qualquer descrição. O texto está na Veja São Paulo dessa semana, na coluna Tal Felicidade. E eu agradeço que vocês tenham me ouvido, que vocês atravessem o seu deserto do silêncio e cheguem na sua paz. A gente se encontra lá. A paz de todos é ligada. A gente diverge mesmo. É só na cidade dos pensamentos. Muito amor a todos, beijos. Até lá. Namastê.